Boa noite. Ai, depois de enfrentar o engarrafamento fantástico da nossa avenida paralela, doenças e doentes. Lá no Evangelho tem uma das passagens onde o Cristo diz, o quadrado é aqui também ainda, aqui é cada qual no seu quadrado, o meu é esse quadrado, que Jesus veio para os doentes e não para os sadios. Então, uma vantagem, né? Ser doente. Porque então veio para nós. Mas tem uma outra que diz assim: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que saem da condição de doentes, que vivem eternamente à espera de um milagre, de uma salvação, e que se colocam na condição de, no estado em que estão, ser um elemento de crescimento na vida do outro. Então, os doentes, aqueles que começam a se olhar e reconhecer que há em si algo a ser transformado. Porque aqueles que não percebem em si algo a ser transformado, diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi sempre assim, então sempre serei assim. Lógico, quando a gente fala de eu, vamos trazer a ideia de que estamos no centro espírita, então estamos falando de quem? Né? Porque uma das coisas que é fantástica, que eu ouço aqui várias vezes, é de que a ideia da casa não é que vocês se tornem espíritas, mas que se percebam espírito. E eu acho que isso tem uma aplicabilidade fantástica. Primeiro porque todos espíritas, aqui se o fôssemos, na realidade, é um espiritismo diferente na cabeça de cada um. Cada um enxerga, vê de um jeito e descreve daquele jeito. Mas parece às vezes que não. Somos espíritas, então somos todos iguais. Longe disso. Cada um interpreta de um jeito o que está ali escrito. Isso quanto ao espiritismo, mas vamos voltar lá atrás. Nosso grande pano de fundo é a tradução judaico-cristã. De lá para cá, quantas divisões, quantas coisas diferentes, partindo de um texto muito similar. Porque a vida é isso. Cada um de nós, ao olhar para ela, temos um olhar, uma visão diferente. A proposta, então, era de assumir que essa visão é sua. Para mim, essa é a tradução do perceber-se espírito. Assumir que a visão que eu tenho do mundo, aquilo que eu abraço, é algo que vem de mim. Então, a partir daí, eu não aceito nada pronto. Não existe um espiritismo pronto para eu adentrar. Por quê? Porque eu tenho uma forma própria de visão. E isso vai ser significativo. Porque quando a gente fala em se comportar, então, como espírito, imagine. Nós vamos, então, fazer um projeto que é mais extenso do que a vida aqui. Hoje eu estava, antes de vir para cá, à tarde ainda, no hospital, tinha um trecho de um filme que estava passando, era a história de uma mulher com câncer, tinha feito vários tratamentos, chegou àquela fase final, que não tem mais tratamento que resolva, e ela sabia que não tinha mais jeito, e aquele, estava próximo do Natal, seria o último Natal dela, com a filha, uma filhazinha adolescente. E veja só, o que fazer? Se você se olha enquanto espírito, e então entendendo que aquilo que nós usamos para nos descrever é aquilo que está contido, que nós conseguimos perceber em uma existência. Uma caminhada. Nós já fizemos várias.
várias. Porque cada encarnação é uma nova caminhada em corpos diferentes. Masculino, feminino, gay de vez em quando, para quem? Porque são expressões do humano. Não tem nada demais. A gente fala assim, gay, dá aquela risadinha, mas expressão do humano. Nada mais é do que nós. E quando a gente fala desse jeito, imagina, se perceber espírito é sair dessa visão congelada de um instante. Porque às vezes a gente vive assim. Se é na adolescência, parece que tudo vai desmoronar porque não está de acordo com os nossos anseios naquele momento. Aí a gente vai mais um pouquinho. Mais uma vez a mesma coisa. Estamos vivendo cada instante como se tudo fosse desmoronar porque só existe aquele instante. E a ideia é de que não é isso. Mesmo em uma vida, ela tem um ciclo. Desde pequenininho, para ir crescendo, envelhecer e depois, a coisa mais certa do mundo, morrer. Todos nós nascemos para morrer. Não dá para dizer não. E nesse filme estava lá a mulher. E aí ela fez uma coxa e colocou imagens de momentos lá, o pezinho da menina quando nasceu, vários momentos. E conversando com a filha. Ia morrer. Ia morrer, mas estava buscando dar aos dias de vida dela um significado que ficasse com a filha. Agora veja, ela sabia morrer, que ia morrer, e quantos de nós não sabe se amanhã acordará? E nós não conseguimos buscar fazer com que o nosso hoje tenha um significado mais amplo, porque o que ela buscava fazer era com que aqueles últimos dias tivessem um significado mais amplo na vida daquela menina. Mas veja, é se olhar como espírito, porque se eu me olho como espírito, o que é que eu vou dizer? Fico atordoado porque vou morrer e vou para o outro lado atordoado. Quem serei eu? Mais um dos espíritos já está aqui na quarta-feira, sendo atendido para deixar de influenciar negativamente aqueles que eu quero estar junto. Porque espírito desequilibrado junto de outro vai fazer o quê? Caminhar para o desequilíbrio, influenciar o outro com essas mesmas energias. Mas assim, eu não gosto muito dessa divisão de vida espiritual para um lado, vida material para o outro. Porque afinal, quem anima esse corpo é um espírito. Então, quem está vivendo essas experiências é um espírito, só que limitado à dimensão do corpo físico. Cada um de vocês, a mesma coisa. E qual é o momento mais importante de sua vida? É a vida espiritual. E vão entender a vida espiritual como a dimensão espiritual. O mundo verdadeiro é lá, isso aqui é algo secundário. Não, o mundo verdadeiro é onde você está vivendo. O mundo espiritual é o mundo que seu espírito vive. Esse é o mundo em que você está. E aí, por isso que o mundo se constrói a partir daquilo que você vive. Porque esse aspecto da representação, enquanto elemento que vai dar consistência àquilo que você vai chamar de realidade para você, está dentro do seu psiquismo. E aí a gente vai começar a entender que, por vezes, nós não conseguimos perceber verdadeiramente o que é realidade. Então fazemos uma trajetória inteira pautados na realidade dos outros. E aí é aquela história, me programei para conseguir o carro, o emprego, a família, conseguiu várias coisas e continua no vazio. Pula do 15º andar e morre. Ali acima daquela bolinha que tem as coisas, tem duas imagens. Qual delas é a real? Qual delas é a verdadeira? Qual das duas? A gordinha ou a esquelética? Porque é o seguinte, aquela menina esquelética, ela está se vendo daquele jeito. A realidade que está no psiquismo dela é aquele. É assim que ela está se vendo. Por isso, ela continua anorética.
quer emagrecer mais, porque ela se vê daquele jeito. Mas por que ela quer emagrecer? Porque eu fiquei pensando se eu trazia ou não essa imagem para colocar aí. Porque ela é um tanto quanto forte. Mas eu acho que depois eu decidi colocá-la. Porque veja quanto ela transcreve a nossa realidade. Alguém disse que o manequim de Barbie é o perfeito. Que para o homem é ter a barriga de tanquinho. E aí você começa agora a perseguir algo que não tem nada a ver com você. Você começa a ser, aquela Maria vai com as outras, ou aquele João vai com os outros, porque alguém disse que aquilo é o modelo. Modelo para quê? Para adoecer. Modelo para adoecer, porque nós queremos sempre estar assim, no meio dos outros iguais. Ah, eu quero ser igual ao outro, eu não quero ser diferente. Como se a diferença fosse o que há de ruim, e não o que há de belo, o que há de maravilhoso. E aí quando a gente olha o que está ali em cima, é basicamente isso. Ela está pautada em uma visão de normalidade externa. Ela, quando olha, se enxerga daquele jeito. E aí é fácil para a gente poder entender, ao falar de doenças e doentes, que aí você diz para alguém assim: mas fulano, como é que você está desse jeito? Levante, faça de outra forma. Ou você diz para a mãe: ah, se meu filho fosse assim, eu já tinha resolvido o problema. E você não resolve dos seus. Mas digamos, você não é essa pessoa que está ali tentando espiziar, não. Você está cheio de boa vontade. Mas veja só, se a palavra transformasse, então, em vez de doentes à espera de um milagre, de uma misericórdia, de uma salvação, fôssemos então pessoas em busca de uma transformação. E o doente é aquele estágio que diz: eu não estou pronto, eu vou me melhorando a cada dia, e cada vez que eu cresço, eu vejo que o horizonte se amplia. Então, entendendo a condição de doentes, entre aspas, como daquele que viu que não está ainda em seu patamar de perfeição, em seu patamar de plenitude, mas como doente é aquele que sabe que nem está no caminho da busca, da melhora e da transformação, aonde então doença passa a ser sinônimo de saúde. O que é que a gente vai perceber? Que se de falar resolvesse, teria uma coisa fantástica. Cachorro seria açougueiro, de ficar olhando vitrine. Tanto ver vitrine, ia virar açougueiro, porque seria fácil. Não adianta. Lógico que uma palestra, uma leitura lhe desperta, mas é preciso que você agora pegue isso e faça o seguinte: transcreva isso para a sua vida. Transcreva isso para a sua vida. Porque enquanto você não fizer isso, isso é um discurso externo e que não lhe transforma em nada. Chega para essa criatura e diz: mas menina, você está esquelética. Ela não escuta. Ela não consegue escutar porque ela está presa em uma monoideia, fixa naquela imagem. Então ela não consegue lhe escutar. E aí quando eu pensei em trazer isso ou não, é porque se nós olharmos doença e doentes, vai ser isso. Nós estamos presos em uma ideia da qual nós nos agarramos a ela de uma maneira que a gente não larga de jeito nenhum. E continua doente como a gente está. Continua doente como a gente está. Porque é melhor estar confortável e seguindo a maioria do que simplesmente ser capaz de assumir a sua individualidade, mesmo que a maioria não concorde com você. Para que você possa assumir quem você é e não está apenas ser uma cópia de algo ou de alguém, porque aí vai estar o nosso processo de doença, aonde quando a gente amplia, para que a gente pudesse ver o seguinte: aonde é que eu posso me enxergar dentro daquilo? Porque às vezes isso é uma imagem muito forte e densa de uma pessoa esquelética se vendo naquele outro corpo que ela acha que precisa emagrecer. E a gente começa a olhar para a gente. Aonde é que me falam o Cristo
amai-vos uns aos outros. Os livros espíritas falando de caridade, e aonde eu continuo naquela imagem, daquela esquelética, aonde eu escuto uma coisa e enxergo outra, porque eu não transformo aquilo que eu escuto ou que eu leio em uma realidade, mas sim em outra. Em vez de eu transformar em uma realidade que me nutre, eu vou ainda manter na transformação de uma realidade que me deforma. Porque assim a gente vai começar a perceber o que é que a gente está falando de doença. Essa é uma outra passagem fantástica do nosso amigo, acho que Rembrandt, né? É o filho pródigo. E eu acho interessante. Quando a gente vai falar nisso, todo mundo quer ser anjinho. Todo mundo quer ser anjinho. De asas. E é lindo porque você tem o anjinho e as pessoas esquecem que Lúcifer era anjo também. Idêntico, anjo. Todas as características estavam lá, alado, bonitinho. Era anjo também. Mas quando a gente fala, a gente quer ser o anjinho. E o anjinho, aquela coisa pura. E aí eu acho essa passagem fantástica. Fantástica. Porque assim, quem é o iluminado dessa história? Temos 2 filhos. Um que disse o seguinte: velho, me dá minha parte da herança. Me dá minha parte da herança, que eu vou cair no mundo e viver à vontade. E o outro que continuou em casa. O pai pegou então a parte que era do filho, entregou a ele e disse: vá. E ele cai no mundo, torra tudo, tudo. E quando a gente olha assim, a gente vai dizer: não, eu jamais querer ser esse. Isso está errado. E a gente vai tecendo um monte de coisas sobre isso. Aquele que assumiu a sua individualidade e assumiu o risco de fazer a sua trajetória. Parecendo que o que é angelical é ficar escondido lá dentro e não colocar a cara do lado de fora. E aí veja, a criatura vai, queima tudo. Não tinha mais nada, foi ser o que? Empregado. Foi empregado. E sendo empregado, começou a perceber que ele estava numa situação pior do que aqueles que eram empregados do pai dele. O pai dele tratava os empregados com mais humanidade do que ele estava sendo tratado no lugar onde ele estava. Ele diz o seguinte, algo simples: pô, se é de eu estar aqui, nessa penúria, eu vou ser empregado do meu pai. Pelo menos lá eu vou estar melhor. Olha só. A condição de estar sendo empregado não apagou dele o senso crítico de analisar o que era ser empregado ali e lá. E aí o que essa criatura faz? Ela volta. Quando ele está para chegar em casa, aos farrapos, alguém avista e vai correndo avisar para o pai: fulano está voltando. E o que é que o pai faz? A maioria de nós dizia: tá vendo? Eu não disse que ia ser assim. Que não é assim que a gente quer educar os nossos filhos? Tá vendo que eu não disse que ia ser assim? O que é que esse pai faz? Faz algo fantástico. Pega o melhor animal e serve para nós fazermos uma grande festança. Até o momento que essa criatura saiu de casa, quem era o santo? O que ficou? Na hora que o pai diz isso, o que é que ele faz? Mostra as garras. As minhas são menos porque 2 amputadas, certo? As garras. E aí o que é que ele diz? Para mim, você nunca mandou cevar nenhum bezerro para que pudesse festejar com os meus amigos? E para esse, você vai fazer isso? Ou seja, aquele santinho, olha como é que ele aparece. Veja só. Mas aí o pai diz: ele está de volta, retornou à sua casa. E aí o pai o abraça, manda cevar o animal e faz o festejo. Agora, a pergunta
que a gente precisa se fazer é: qual foi a trajetória de iluminação? Foi a trajetória do que saiu de casa, assumiu sua individualidade, que eu saí de casa é isso, você sair de debaixo das asas, certo? E começar a olhar o mundo e assumir que você age no mundo conforme a sua ótica e não ficar escondido como se agisse no mundo sob uma ótica maior. Você abre sob a sua. E aí o que é que ele está iluminado? Porque agora ele sabe em que contexto, qual é o valor daquilo que ele está vivendo. O valor que ele aprendeu através da sua própria trajetória. Mas a gente iria dizer que isso era uma doença. A doença é se manter acomodado, porque aí na hora que lhe futucam, você faz igual ao irmão, mostra as suas garras. Mostra as suas garras. Então, quando a vida nos convida a olhar, é para que a gente possa ver doenças e doentes, talvez a partir do paradigma que mais direciona a nossa vida: crime, culpa e castigo. Nós vivemos sob uma imagem fantástica, aonde eu estava falando aqui de ser de espírito ou não. Quantos de nós abraça verdadeiramente o Deus espírita? Quantos de nós não está aqui sob a égide do Deus vindo da tradição judaico-cristã, que faz favores para um e que pune a outros, porque lhe desagradam ou porque lhe agradam? Quantos de nós vivemos ainda aos auspícios desse Deus, que simplesmente é um Deus de favores? E aí, quando a gente está passando pela dificuldade, pela doença, a gente fica no chão, de mãozinha esticada, igual a um pedinte, esperando que tudo caia do céu. É esse Deus que nessa imagem faz aquela ideia de que você pecou, saia do paraíso. Não é contraditório com esse pai que reconheceu o valor do seu filho, o seu filho que volta, mostrando que aprendeu através da sua experiência? Então, qual é o Deus que a gente está abraçando? Para que a gente possa perceber, quando nós vamos falar de doenças e doentes, aonde então a condição de doente é que fabrica a doença. Porque esse aspecto da culpa, ele é fantástico. Porque veja o seguinte: 3 criaturas, Primeira Grande Guerra, mataram, estruparam, pintaram o diabo e morreram. Os 3 vão reencarnar. E aí veja só, com base nesse elemento, certo? Um diz o seguinte: matei, fiz miséria, vou vir o quê? Completamente aleijado. O outro diz: não, isso é pouco, porque já vai nascer aleijado, não vai ter o que fazer. Eu venho perfeito e aos 10 anos vou cair dos braços de minha mãe, e aí então vou fazer um traumatismo craniano e como sequela vou ficar tetraplégico na cama. E o outro diz o seguinte: fiz muita miséria, tirei muitas vidas, eu vou voltar médico. Mas espera aí, e vai voltar médico mesmo? Não vou voltar aleijado. E aí, gente, eu daqui olho o povo lá embaixo. Será que não dá para vocês tomarem consciência que precisa de muita gente para trabalhar com aquela gente que não sabe o que é ser gente, assim como a gente? E aí ele volta médico para trabalhar nos Médicos Sem Fronteira e resgatar vidas que ele no passado mandou embora. Não é a vida da mesma pessoa, vidas. Então aí ele quebra essa doença maior que a doença da nossa sociedade. Que a gente vai dizer assim: mas não, eu não sou assim. Quando nós caímos doentes, temos alguma coisa que dá zebra da vida da gente, a primeira coisa que a gente diz é: o que foi que eu fiz para merecer isso?
Veja que isso está tão enraizado que a ideia de um Deus supremo não é um Deus de misericórdia, é um Deus de cobrança. É um Deus de cobrança. E aí então, você diz assim, quando acontece, o que é que eu devo estar pagando? Veja, e a outra coisa ainda, você fez o que não tinha na sua cabeça que fazer, zebrou tudo, e agora na hora de retornar, o que é que você vai dizer? Vai escolher o sofrimento como forma de pagar, ou então como forma de aprender, como se o sofrimento sozinho lhe ensinasse alguma coisa, e aí escolhe vir daquele jeito, parecendo um montinho de coisa, ou ficar tetraplégico em cima da cama depois, em vez do outro que veio, foi trabalhar com Médicos Sem Fronteira. E você acha que ele está trabalhando lá como? Dizendo, oh, graças a Deus que eu estou aqui. Não, é reclamando, achando ruim, mas não sai de lá. Continua dando o seu suor, reclamando, falando, mas vivendo, retornando à vida aquilo que ele também um dia já tirou da vida. Porque a gente acha que quando você vai voltar médico, ele vai voltar santo. Que vão bater numa face, ele vai dar a outra face. Não é isso, ele vai voltar gente. Agora, gente que sabe que tem um compromisso de cuidar de gente. Mesmo reclamando, mesmo achando ruim, mesmo fazendo aquilo porque está passando. Essa mesma criatura, às vezes não é o Médico Sem Fronteira, é um de vocês dentro do núcleo familiar que você mereceu. Mas mereceu não como para pagar alguma coisa, mereceu como instrumento de aprendizado para a ignorância que você ainda mantém. E aí, não, vamos virar o anjo? Não, eu vou reclamar, vou colocar, mas eu não vou deixar de assumir a minha responsabilidade com os demais que estão ali. E aí quando a gente olha, então, a culpa pode mudar de formato. Porque a culpa, ela, enquanto se coloca como esse elemento de redenção, ela não é redenção de nada. A única coisa que ela faz é lhe acorrentar. E essa é a fonte da maioria das nossas doenças. Porque nós não sabemos fazer uma proposta diferente. É tipo, vamos pegar uns 100 marginais daquele da pesada. E aí vamos dizer o seguinte, a partir de agora, eles vão deixar de matar e vão passar a cuidar dos jardins. De verdade. Muita gente vai dizer o quê? Não, ele tem que pagar pelo que ele fez. Não basta você transformar, você tem que pagar pelo que você fez. Agora, pagar pelo quê? Se o que nós fazemos é fruto de nossa ignorância. Aí por isso que quando você atrai a doença para você, como forma de pagamento, ela é tão ferrenha. Quanto mais ferrenho é a sua forma de olhar para o erro do outro. Ali está a intensidade daquilo que você atrai para você. Porque, simplesmente, enquanto o homem não for capaz de olhar para si e assumir o seu lado sombrio, ser capaz de assumir aquilo que nele é resultante de sua própria ignorância, de sua inferioridade, ele continuará sofrendo do mesmo jeito. Porque a ideia é você compreender aquilo que ainda se expressa em você pela sua inferioridade, pela sua ignorância. Compreender no outro o mesmo elemento. Porque quando você compreende e a pessoa diz, olhe, mudei, você não vai dizer, e não vai pagar não, velho? Porque é essa escolha que a vida está aí para nos colocar. Porque enquanto nós não formos aprendendo o significado disso que está aí, não tem como. Cada um só quer aparecer aquela parte branquinha do lado de lá. Ninguém quer assumir o que tem do lado de cá. E como não assume em si, faz o que com o outro? Aponta. Só que esquece que quando ele aponta para o outro, tem quantos dedinhos, mesmo cotó, apontando para quem? Para mim.
E é através disso que eu faço o meu processo de doença. Porque enquanto eu não consigo entender que na realidade a vida vai ser composta sempre desses elementos, porque não existe um certo ou um errado, todos esses valores dependem do contexto. Porque assim, você desencarna hoje, e por exemplo, eu e a minha amiga convivemos juntos, e aí eu sou o cão, certo? Para me livrar dela, arranjei assim um venenozinho à base de ouro, porque ela é muito vaidosa, então vou matar ela com ouro, né? Ia dando ouro aos pouquinhos, até que desenvolveu a doença e puf, morreu. Aquelas experiências que eu vivi, e aí agora eu vou reencarnar de novo, eu e ela. Eu vou reencarnar para reviver aquilo que eu fiz. Impossível. Impossível. Cada momento é único. Cada momento é único. Quando eu voltar com ela, o contexto vai ser completamente diferente. O tempo passa. Se você que leu um livro há um ano atrás, quando lê hoje, interpreta diferente, imagine uma vivência a dois de novo, depois de umas 10 encarnações, ou depois de uma encarnação, um com o outro. O contexto jamais será o mesmo. Ela viveu outros aprendizados e eu outros. Não será a mesma coisa, mas a gente vive congelado, achando que existe uma face do bem, uma face do mal, eternamente numa coisa ou eternamente na outra. E aí então a gente, quando está vivendo assim, a gente esquece que a vida não são duas faces, não. É uma multiplicidade de possibilidades. Então, se você está vivendo a dor, porque você está vendo apenas um olhar. E se mantém na dor, é porque você ainda está naquela ideia de cultivar aquele castigo de Deus sobre você. Você cultua aquele Deus, que Ele, como Pai, Ele castiga aqueles que não estão de acordo com as suas leis, as leis dele. Mas Ele quem? Do Deus que você enxerga. Porque nós, enquanto criatura, não conseguiremos jamais abarcar o Criador. E toda a descrição de Deus que fazemos é humana, porque é feita por humano, com suas limitações. Veja como as descrições mudam com o transcorrer do tempo. E aí, isso é importante, porque quando a gente consegue perceber que a vida tem uma pleiade de possibilidades, nós conseguimos então fazer uma coisa, sentar de frente conosco e deixar de dizer ou fazer aquilo. Está vendo que você quebrou a cara? A gente vai dizer o que com nós mesmos? Que outra possibilidade existe para sairmos dessa? Que outra forma existe para a gente sair daqui? Aí, mas o que você está dizendo? Eu sempre cito ele, que eu achei interessante. O homem de aço, o super-homem, Christopher Lee, tetraplégico, chegou a pedir para desligarem as máquinas e ele ter morrido. Não fizeram isso. E o que foi que ele fez? Ele enxergou aquela pleiade que a gente viu aqui. Existiam várias possibilidades de vida e não só aquela que ele estava focando. E ele começou a buscar auxílio e participar do incentivo da pesquisa de células-tronco. Deu significado àquilo para a vida dele. Então é você sentar com você, e em vez de você estar copiando aquele Deus que lhe castiga, que lhe pune, você vai fazer o contrário. Você vai estar frente a frente com Deus que lhe dá possibilidades de você colocar para fora o seu potencial. E aí, mesmo que a doença seja uma tetraplegia, você vai dar sentido à sua vida. Mesmo que você esteja prestes a viver o último Natal, você vai dar significado a todos aqueles dias. E isso tudo porque quando a gente olha para a vida, a gente vai, às vezes, nós somos educados, né, com aquela ideia de ser felizes, né? Como que o universo comportasse uma felicidade que fosse sempre plena e sempre cheia de manjares. E toda vez que isso não acontece, a angústia é tamanha, absurda. E a gente olha como se tivesse igual aquela imagem ali, ó, preso.
Mas, vamos lá, é real a forma como nós somos educados? Alguém aqui foi educado para não encontrar a melhor esposa, para não ter os melhores filhos? Alguém que foi educado para não ser o melhor profissional? Alguém foi educado para não ter as melhores oportunidades profissionais? Não. Normalmente nós somos educados para sermos e termos os melhores. Ou o contrário, né? Você não vai dar para nada. O que nós vamos encontrar vai depender de como nós vamos nos comportar. E não nós nos colocarmos como elemento resultante da determinação de um outro. A vida não é assim. E aí a gente vai conseguir entender que essa felicidade que a gente fala não é uma vida sem cicatrizes. Porque viver é sinônimo de sacrifício. Porque se o viver é uma oportunidade de aprendizado para sair da ignorância para a consciência, vai ter sacrifício? Vai. O grão de feijão, para poder brotar, tem um sacrifício de romper aquela casquinha. E nós vamos romper várias. Que casquinhas são essas? Os paradigmas que nos colocaram. Aquela história da felizes para sempre. Sabe por que o conto de fadas é felizes para sempre? Porque termina ali. Termina ali. Não mostra mais nada depois daquilo. Aí felizes para sempre. Quando sempre é só o dia do casamento, acabou. A vida é assim? Não é. Então, quando você quer o feliz para sempre, o que é que você vai estar construindo? Porque as cicatrizes fazem parte. E aí vocês vão dizer, não, então, Fernando, sofrer é bom. Isso não é sofrimento, eu disse que é cicatrizes do sacrifício. O sacrifício pode ser sofrimento ou não, depende de você. A doença, ela pode ser o sofrimento, ou ela pode ser o sacrifício. Depende de você. Por isso que doenças e doentes. Mas, Fernando, às vezes o negócio é tão pesado que a gente perde a cabeça, não consegue focar nada. Eu não consigo nem ouvir o que você está dizendo. Aí tem um exemplo que Chico dava. Sabe o que ele dizia? As mães que perderam filhos, que sofreram. Trabalho. Não tem coisa melhor do que trabalho. Quando você começa a trabalhar com outro, muda. Muda. Saia daquele olhar que você estava só em você. E agora faça o seguinte, auxilie o outro. Quando esse auxílio é feito de coração, a imagem do outro e a sua se superpõe. Você começa a se ver no outro. E é eu me ver no outro, não é eu me ver num mar de múltiplas possibilidades, porque cada outro é um outro. E aí eu começo a achar o caminho de saída para a minha vida. Aonde quando eu saio do olhar da minha dor, eu começo a perceber que lá no fundo existe uma outra possibilidade que está me convidando para poder me assumir enquanto espírito. Não aquele que está a esperar o milagre dos céus, ou a pílula maravilhosa que eu vou tomar, poder comer tudo sem engordar. Que eu vou tomar, certo? Ficar com a barriga de tanquinho, sem fazer exercício. É a pílula mágica. Ela não existe. Nem nunca vai existir. Mas a gente fica perseguindo essa pílula. Ou então o seguinte, aquela palestra daquele orador, que quando eu ouvir eu vou me iluminar. E aí eu brinco, porque que eu adoro as figurinhas. É porque são obrigados a não olhar só para mim. E olha que eu estou lá no chinelo, não sou grande orador nenhum. Mas é a ideia de poder dizer o seguinte, tudo aquilo que você constrói em você vai depender de como você interpreta aquilo que você está vendo. São seus olhos que quando trazem a imagem para você, fazendo com que você exponha a sua lente, que é a sua forma de ver e enxergar o mundo, aí sim, você começa a criar uma possibilidade de, se reconhecendo, sair do estado daquele doente pedinte para um estado desse doente saudável. Porque quando a gente está falando desses aspectos, eu estou falando da gente fazer isso. A gente poder fazer as pazes com nós mesmos. Porque, às vezes, quem mais sabota a gente somos nós mesmos. Porque vivemos dentro dessa história de que o sofrimento transforma e é bom, a gente vive com medo do sofrer. E para não sofrer, a gente
extermina nossos sonhos. Extermina nossos sonhos. Porque é muito mais cômodo ficar aí do que fazer uma proposta para si que seja um desafio. Às vezes desafio dentro do seu próprio núcleo familiar. Que é aquela história da parábola do Jesus que divide, que separa. Por que isso? Você assume a sua individualidade para compor com o outro e não se coloca submisso, sendo aquele doente, pedinte, dependente do auxílio do outro. E aí, quando a gente está falando desse elemento, é algo fantástico, porque a gente, para construir, se lembra aquela outra imagem do meninozinho do braço, que você não sabia se a cabeça era do menino ou era de quem carregava? É a mesma história. Como é que você vai fazer essa integração com você? Comece a respeitar aqueles que convivem com você, que são seu oposto, que é aquilo que diz assim, ó, escolha alguém aí que não presta, que você odeia e detesta, e vai descrevendo. Você vai, faz, descreve. Quando terminar, pegue isso aí agora, olhe, você está falando de você mesmo. Porque quando a gente faz esse exercício, as outras qualidades se integram. E aí então a gente passa a ter essa ideia de conjunto. E aí deixa de ser doente e pedinte, para transformar aquela possibilidade de experiência em uma possibilidade de crescimento. E aí a gente consegue simplesmente voltar àquele mesmo contexto dessa unidade. Essa unidade que somos todos nós. Que enquanto nós não soubermos nos perceber desse jeito, vamos estar ainda utilizando da culpa como elemento de transformação. Vamos estar utilizando a dor como elemento de transformação, o sofrimento como elemento de transformação, e que a proposta da vida é que a gente se ilumine. Porque na realidade, o Espiritismo me traz, acho que é algo fantástico, é que ele me diz que não há um Salvador. E aí é fácil poder, quando eu leio o Evangelho, eu entender nas palavras do Cristo, quando ele diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que se colocam para o trabalho. É mais fácil eu poder entender, quando eu olho no Evangelho, e lendo lá as parábolas do Cristo, ele fala que quando eu ajudo aqueles pequeninos, é a ele que eu ajudo. E quando eu ajudo aqueles pequeninos, não é a ele, Cristo, é a mim que eu ajudo. Porque eu estou ajudando aquele pequenino, aquele mendigo, aquele presidiário que há dentro de mim. Então, quando eu vejo alguém perder a cabeça e fazer algo que não faria em seu pleno estado de consciência, eu olho para aquilo e digo, eu também poderia fazer aquilo. E para eu não fazer, o que é que eu preciso estar atento aos meus elementos, a como eu reajo à vida, para que um momento, por causa do roubo de uma sacola, eu não termine me expondo a levar um tiro, por brigar com o ladrão, para não levar a minha sacola na mão. Então, esse convite é de que esse ser iluminado, que seria então o que a gente vai estar chamando de saúde. Saúde é o quê? Paz interior, porque quando você está com paz interior, você consegue lidar com as dificuldades sem se deixar perder no caminho. E esse ser iluminado que a gente fala tanto, que a gente fica às vezes assim, ó, viajando aqui, o Chico, a Joana, Bezerra, Eurípedes, eu peço licença a todos eles, porque enquanto a iluminação para mim estiver fora, eu jamais a alcançarei. Enquanto eu me ver sempre como essa imagem sombria, eu continuarei sendo aquele doente, dependendo de que um iluminado venha até mim. Mas, Fernando, lógico, fazer palestra, vocês vão estar fazendo palestra, todo mundo aqui, digamos que isso fosse uma coisa legal. Não. Agora é o seguinte, eu não posso. Por que eu não posso, com meu irmão, com meu filho, com meu colega de trabalho, não conversar apenas da revista, do futebol, da novela,
do atropelo da pessoa na moto, da criança que foi jogada de cima do edifício. Será que nós só temos a partilhar com o outro esse nível de superficialidade? Nós somos esse ser tão sombrio que não tem essa luminosidade que a gente busca quando a miséria bate na nossa porta, quando a dor bate na nossa porta. Por que que a gente não pode demonstrar algo diferente? Que esse ser tem luz e que somos nós também. Que somos nós, somos cada um de nós aqui presentes. E aí a gente vai poder transformar a doença não como algo limitante, mas algo que lhe coloque para cima, para você mostrar o seu valor. Para não falar de Christopher Lee, tem uma reportagem, eu acho que há uns 4 meses atrás, agora são 5 meses, sobre 2 jovens que são também tetraplégicos. Um formou-se em psicologia, o outro em jornalismo. O pai indo, estudando, ajudando a responder, todos 2, foi o pai junto, porque eles não conseguem nem se locomover. E uma coisa que eu achei fantástica, do jornalista, porque às vezes, para brincar com os psicólogos, né, são psicologizados demais. O jornalista fez o seguinte, disse assim: eu não quero que me conheçam pelas minhas limitações, mas sim pelas minhas habilidades, pela minha capacidade. Porque nós, enquanto doentes e pedintes, queremos ser reconhecidos pelas limitações. É a vítima que está esperando que alguém venha ali lhe estender algo, em vez de levantar a cabeça, como esse jovem levantou e colocou essa frase fantástica. E aí outra que eu achei interessante foi o filme O Vento e o Tempo, que está agora em cartaz. E tem um momento que um dos personagens, quem contracena com ele, vai até ele e diz assim: vamos fugir, porque vão lhe matar. Ele chega para ela e diz o seguinte: não dá mais tempo. E ela: como não? Não dá mais tempo. Aí ele diz: ontem à noite eu vi 2 pessoas enterrando o meu corpo naquela árvore. E de fato aconteceu. Matam ele e vão enterrar na árvore. E o que foi que eu achei lindo do filme inteiro? O filme inteiro é bonito, eu achei muito bonito. Fernanda Montenegro, Cleo Pires, é muito bonito. Mas linda essa passagem dele, na hora que ele fala isso. Porque sabe o que é isso? Se perceber espírito. Porque ele não disse: eu vou morrer, eu vou terminar a minha existência. Ele disse: o meu corpo retornará à terra. Ele irá morrer. O corpo morre, o meu espírito vive. Então a vida em mim continua. O que podem tirar de mim é apenas o corpo, mas não a vida. E às vezes nós não conseguimos fazer isso. E frente a uma doença letal, a gente acha que a gente vai junto, sem conseguir se perceber que esse espírito luminoso verdadeiramente é você. Enquanto você não souber encontrar essa luz dentro de você, sempre será um doente pedinte. Quando você começar a encontrá-la, você passa a ser então o ser saudável que se aprimora a cada dia.